Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um Música é Proparoxítona, já no final do ano, nas últimas postagens nossas aqui, a penúltima do ano. E hoje nós vamos lembrar aqui de um grande compositor, arranjador, engenheiro de som, multi-instrumentista, um cara não tão conhecido assim do grande público, mas muita gente aí que viveu aí a sua juventude na década de 80 vai lembrar de Alan Parsons. Alan Parsons nasceu no dia 20 de dezembro de 48, completando, portanto, 74 anos de vida, com muito sucesso, muita música, muito arranjo, muito trabalho. Parsons começou a mexer com música lá na década de 60, seu pai já fazia isso, tem lá o código de Parsons, que é um código lá que o pai dele inventou, o Alexander Dennis Parsons. Na verdade, o pai dele criou esse código aí, que é uma notação simples para identificar contornos melódicos, musicais, com movimento para cima e para baixo de notas, de alguma nota musical. Então ele fez lá um código que facilitou muito o trabalho aí musical, de produção musical, e ficou conhecido como Código de Parsons. Aí era o pai aí do Alan. Então, como eu disse, lá no meados da década de 60, na segunda parte da década de 60, ele ainda muito jovem, começou a fazer alguns trabalhos lá de engenharia de som, e aí produziu, ajudou a produzir, até fazer essa parte de engenharia de som de alguns dos álbuns mais importantes da música pop mundial. Nada mais, nada menos, em 69 ele foi chamado lá pelos Beatles, ele, como inglês também, que era lá de Londres, como os Beatles inglês, ele produziu o disco, fez a parte sonora do disco Abbey Road, um clássico dos Beatles, um disco super conhecido, um dos mais famosos dos Beatles. E aqui começou a sua trajetória musical lá com o Abbey Road, o penúltimo disco lançado pelo quarteto. Depois fez tanto sucesso que ele também ajudou aqui a produzir lá nos bastidores e tal, como engenheiro e tal, o Let It Be. Esse sim, o último disco lançado lá em 70 dos Beatles, clássico também. E aí continuou aí sendo assediado por outros grupos, outros cantores, para fazer a parte de engenharia de som. E aí lá em 73 ele também participou de um disco também clássico, que é esse aqui do Pink Floyd, famoso disco da pirâmide lá do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Um disco também que o ano que vem aí vai fazer 50 anos, a gente vai falar um pouquinho dele. É um clássico aí, não tem como as pessoas não conhecerem, mesmo que não gostem de rock, desse The Dark Side of the Moon. Então estava lá a mão lá do Alan Parsons. E depois ele produziu alguns discos também lá do próprio Paul McCartney, também muito famoso, em 73, nesse mesmo ano. Ele produziu aqui o Red Rose Speedway. A gente já falou desse disco aqui, é um disco assim, incrível do Paul McCartney, fez muito sucesso, já Paul McCartney e o Wings, tal, cantava com a mulher dele e tal. Também tem lá o trabalho sonoro lá do Alan Parsons. E daí ele acabou produzindo outros. Por exemplo, do The Hollies, que era um grupo musical também famoso na época, ele produziu Al Stewart, ele fez muito sucesso, produziu o disco lá mais famoso dele, lá do Year of the Cat. E um dia a gente vai falar aqui do Al Stewart, e aí o Alan Parsons também estava lá produzindo. Em 75, o Alan Parsons se juntou aí a um grande amigo seu, né, o Eric Woolson, e aí fundou lá o Alan Parsons Project, que é uma banda aí mais voltado pro rock progressivo, rock e rock progressivo, tinha um pouco sinfônico, uma coisa assim, uma música muito bem feita, uma música assim de vanguarda para a época. Na época, lá no meados da década de 70, o rock progressivo estava muito em alta, a gente tinha lá o Yes,
a gente tinha lá Emerson Lake and Palmer, e por aí vai. E aí o Alan Parsons fez aí, montou essa banda, esse conjunto com músicos de primeira linha, e tinha aí como parceiro, que era advogado, mas também mexia muito com música, um cara compositor que fez a maioria das músicas com ele, que é o Eric Woolson. Nesse mesmo ano de 75, já no Alan Parsons Project, ele lançou aí um disco já com bastante sucesso, começou a se firmar aí como cantor, arranjador, compositor, instrumentista, o Tales of Mystery and Imagination, que é o primeiro álbum aí do Alan Parsons. E aí começou a se projetar aí no mundo todo, aí já sem fazer os arranjos para outros grupos, para outros discos, mas produzindo o seu próprio disco. Eles fizeram depois mais 26 álbuns. No total, o Alan Parsons Project produziu 27 álbuns. O Alan Parsons, né, somente ele, o músico, produziu 9 álbuns. Solo, somando solo e estúdio, 9 álbuns. Então, tem uma rica discografia aí, muito bem feita, muito bem produzida, com muitos músicos ao longo de todas as décadas seguintes aí. Esteve lá por 8 vezes no top 40 lá da revista Billboard americana, chegou a estar entre o número 3 dessa revista, a revista mais importante de música norte-americana, e ele estava sempre lá na frente, e sendo chamado também para produzir alguns discos e tal, mas já estava com a sua banda assim a todo vapor. E adentrou lá na década de 80 com muito sucesso, que é o que a gente vai ver agora daqui por diante. Esse grupo teve passagem de muitos músicos, muitos vocalistas, além do Alan Parsons. Teve lá o Lenny Zakatek. Lenny Zakatek também era um grande vocalista que dividia com ele lá os vocais. E mais recentemente aí, ele teve lá, tem lá, vocês vão ver depois na descrição, algumas apresentações dele mais recentes que eu falo aí, 2013, 2015, lá do Paul Joseph Onson, que é um vocalista também, vocês vão ver também que é um cara excepcional. Então ele sempre esteve muito cercado de vocalistas e instrumentistas muito bons, mesmo porque ele é um cara que conhece muito de música, de arranjo, de produção. Então a gente vai falar um pouquinho aí desse trabalho do Alan Parsons, já com muito mais sucesso no Alan Parsons Project, que fez sucesso das músicas. E o Alan Parsons sozinho, ele acabava produzindo somente os álbuns e se projetando musicalmente muito pouco. Eu vou deixar aqui algumas músicas, alguns sucessos, muita gente vai se lembrar. Aí na descrição vocês vão poder ver algumas apresentações, alguns vídeos lá de alguns sucessos, e eu consegui achar aí uma apresentação do Alan Parsons Project aqui na América do Sul, aqui na Colômbia, lá em Medellín, lá em julho de 2013, já vai quase 10 anos aí da apresentação. Incrível esse show, quem quiser pesquisar depois assistir o show inteiro dele. E ele faz lá um show com a banda dele, e aí a Orquestra Filarmônica de Medellín. Incrível aí esse som, e eu deixei algumas músicas, alguns sucessos do Alan Parsons aí desse show na Colômbia. Então vocês vão poder dar uma olhada depois aí na nossa descrição. Vamos citar aqui algumas músicas, tem muito sucesso dele, eu vou citar alguns assim que eu gosto, alguns que fizeram muito sucesso, não tem como não colocar. Vamos colocando numa ordem um pouco meio cronológica aí, lá em 1977 tem I, Robot, que é um sucesso dele também, ele fazia muita música instrumental, cantava às vezes pouco, fazia uma introdução, toda essa parte musical dele de arranjo é assim, fantástico. E aí esse I, Robot de 1977, logo depois da fundação aí, ele fez muito sucesso com essa música, o qual o disco também tinha o mesmo nome. E depois ele lançou aí um álbum de muito sucesso, a gente acaba vendo, eu sempre quando vou em ensaio, vou procurar meus discos aí, eu acabo encontrando com esse disco, mas eu nunca o adquiri.
É um disco famoso dele, que fez muito sucesso, talvez o disco mais premiado dele, de 1980. The Turn of a Friendly Card. Um disco assim que tem alguns sucessos, vocês vão se lembrar. Um deles é o Games People Play, que é um dos sucessos desse álbum. E tem também a famosíssima, talvez seja um dos maiores sucessos dele, que é o Time. Muita gente aí vai ouvindo, aí vai se lembrar dessa música, talvez não faça uma relação assim somente falando, mas quando ouvir vai saber a música Time, incrível aí, que está contida nesse disco de 1980. Depois de 83 tem um mega sucesso. Ele foi indicado a 13 Grammys, acabou ganhando um só em 2019, até pelos 35 anos e tal, de uma edição lá desse Eye in the Sky. Esse Eye in the Sky é de 1983, que é uma música também, de Serials lá, desse álbum, também famosíssima, vocês vão lembrar, uma música assim incrível, que eu coloquei também lá do show lá de Medellín. Deixei para vocês darem uma olhada aí. E depois eu tenho em 1984, então ele brilhou muito aí na primeira parte da década de 80, Don't Answer Me, Don't Answer Me. Também é uma música lá do álbum de 84 de mesmo nome. Uma música também incrível. Quem puder dar um jeito, não vai postar muita música aqui, mas quem puder dar uma olhada aí na discografia dele, inclusive nesse show de Medellín, é incrível a performance do Alan Parsons. Então, fica aqui essa lembrança dos 74 anos desse engenheiro de som, arranjador, multi-instrumentista, cantor, compositor, produtor de discos assim incríveis, como eu citei aqui, Alan Parsons. Então, os parabéns aí para esse grande músico aí da música mundial, com muitos prêmios, muito trabalho. Curtam aí essas músicas. Tenho certeza que muitos de vocês aí vão se lembrar dessa música depois que virem aí na nossa descrição. Dá uma olhadinha aí depois na descrição, lá no mais, lá vai estar os links com os vídeos que eu citei aqui. Principalmente aí a música Time e Eye in the Sky, que é um sucessaço dele aí. Um grande abraço, uma boa audição e até a próxima postagem.